Você provavelmente já se perguntou o porquê de certos acontecimentos, ou por que as coisas são como são. De onde vêm os animais? Por que os seres humanos são tão diferentes deles? Ou por que as pessoas são tão cruéis? Ou ainda, como todas as diferentes línguas foram criadas? A resposta para essa e outras perguntas está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Vamos lá. Oi, gente, a paz do Senhor. Estamos aqui para o primeiro vídeo que é oficial do nosso projeto, né? Que é o livro de Gênesis. Então, aqui está o meu script escrito dessa vez. Vamos ver se dá certo, tá? No outro vídeo eu não falei para vocês, mas eu tenho aqui duas versões da Bíblia que eu gosto muito. Essa daqui é a Bíblia da Mulher, que eu encapei ela, né? Mas aqui, enfim, é a Bíblia da Mulher oficial, é bem antiguinha, inclusive. Deixa eu ver aqui. Eu comprei ela em 2011. Ela tá bem surradinha, toda cheia de marcações, é o que eu gosto de fazer. Então, assim, eu já li ela toda e aí tá cheia de marcaçõezinhas. Uma anterior a ela que eu gosto bastante é essa daqui. Essa daqui que tá surradinha mesmo, tadinha. Eu preciso de fazer uma capa nova pra ela. Essa aqui é a Bíblia do Adolescente, aplicação pessoal. Essa daqui, deixa eu ver se tem data. 2007. Olha só, tem até uma história interessante sobre essa Bíblia aqui. Na época, eu fui lá na loja de materiais escolares e aí eu tinha que comprar os materiais para a escola, né, daquele ano. E aí, o que eu fiz? Cheguei lá, era para eu comprar uma mochila nova, né, que eu tava precisando de uma mochila. Cheguei lá, bati o olho na Bíblia. Falei, nossa, que Bíblia linda. Ai, gente, eu queria tanto essa Bíblia. Daí eu vi o preço da Bíblia e vi o preço da bolsa. Adivinha? Era mais ou menos a mesma coisa. Aí a minha mãe falou, filha, eu não tenho condições de comprar as duas coisas. Você vai ter que escolher uma ou outra. Adivinha que eu escolhi? A Bíblia, com certeza. Foi a maior escolha que eu fiz. Já li ela... não sei se eu li ela toda, mas eu li, assim, bastante. E eu gosto muito porque ela é na nova tradução na linguagem de hoje, né? E aí fica tudo muito mais simples, assim, tudo muito mais fácil de entender. Então, quando eu vou fazer os meus estudos, eu gosto bastante de ler esta versão, porque ela é mais próxima, né, da nossa linguagem, assim, coloquial, vamos dizer. Então, tá aí minhas sugestões. Para quem tá iniciando, eu indico fortemente uma que tenha essa linguagem, né, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Porque se você pegar a Bíblia mais tradicional, ela vai ser bem mais complexa, né? Ela tem uma linguagem muito mais rebuscada. Então, aqui, ó, esta é a versão mais, assim, digamos, Almeida Revista e Corrigida. Nossa, essa daqui é, assim, para decorar, se você quer decorar salmos, por exemplo, eu acho essa linguagem mais, assim, mais interessante para ser recitado, sabe? Fica mais, assim, Bíblia mesmo. Aí, se você quer entender, então... eu indico a nova tradução na linguagem de hoje. Pronto, essas são as 3 Bíblias aí para vocês, ok? Nesse vídeo nós vamos falar sobre Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis, ele tem origem no hebraico, que eu vou deixar escrito aqui, esse nome diferente, é Bereshit, eu acho, uma coisa assim, que quer dizer no princípio, tá? Então, este livro, ele é dividido em 50 capítulos e 1533 versículos, só a título de curiosidade mesmo. É o primeiro livro do Pentateuco ou Torá, que são ali os 5 primeiros livros da Bíblia. É muito usado na cultura judaica, inclusive na educação dos filhos, né? É indicado até para eles decorarem vários trechos da Bíblia, se não me engano, trechos ou os livros inteiros. Quem foi o autor de Gênesis? Bem, a origem é desconhecida, mas ao que tudo indica foi Moisés. Por quê? Nós conhecemos esse Pentateuco, né, como o livro da lei de Moisés.
E os outros livros, como a gente vai estudar mais adiante, foram escritos por Moisés. Então, ao que tudo indica, Gênesis também tenha sido escrito por Moisés, mas não é confirmado. Então vamos lá. Do que se trata Gênesis, né? A Bíblia começa do começo. Olha só que interessante. Começamos em Gênesis 1:1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós temos o quê? A criação do mundo. E nós temos Deus como o supremo criador de todas as coisas. E no versículo 31, ainda continuando aqui, né? No versículo 31, ele diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde da manhã do dia sexto. Então, Deus, depois de ter visto tudo quanto ele criou, ele considerou tudo isso muito bom. Depois de criar os céus e a terra e tudo quanto nela há, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, dotado de conhecimento racional. Inclusive, foi Adão que deu o nome aos animais. Então, só ele tinha esse conhecimento racional para nomear os animais. Mas Deus viu que todos os seres vivos tinham uma companhia. Apenas a espécie humana que ainda não o tinha. Então, ele fez uma mulher para ser a adjuntora de Adão. Veja só, o ser humano, ele é formado, né? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito, tá? Os três. Então, se nós temos corpo, alma e espírito, na perspectiva espiritual, o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, do seu Criador. Por isso, quando cuidamos da nossa espiritualidade, nós nos conectamos a Deus. Já a alma, ela é responsável ali pelos sentimentos da pessoa. Adão provavelmente estava feliz em viver num jardim onde ele tinha todos os animais ali e ele tinha consciência de que os animais não iriam feri-lo de maneira alguma, né? Ele tinha essa relação ali, eu imagino assim como se fosse um paraíso mesmo. Só que ele poderia estar se sentindo também sozinho por não ter uma companheira. Também o seu corpo poderia sentir essa necessidade, né? Tanto é que o homem sozinho, ele não é capaz de produzir uma vida, né? Ele precisa da mulher para, então, dar origem dar seguimento, vamos dizer assim, à raça humana, né? Então, é através de Eva que foi possível o ser humano se reproduzir. Inclusive, Eva significa a mãe da humanidade, né? Então, a mulher, ela supre o corpo e a alma do homem, pois temos essa necessidade de nutrir sentimentos e de formar uma família, né? Tanto é que, ainda no livro de Gênesis, Deus ordena: deixará o homem, o pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E também e gerarão, né, uma nova família, uma família a partir daí. Então, antes você é parte de uma família por ser filho e você tem a incumbência de dar origem a uma outra família a partir de você. Deus deu uma ordenança para o homem que não comesse o fruto da árvore que estava no meio do jardim. Porém, a serpente iludiu Eva e convenceu ela a comer. Eva não só comeu, como também compartilhou com o seu marido. E essa foi a primeira vez que o homem desobedeceu a Deus. Então foi aí que houve a inserção do pecado no mundo, que é o que nós chamamos de queda, né? A queda do homem. Com essa queda, agora o homem recebeu um castigo. Qual o castigo que ele recebeu? O de ter que trabalhar, lavrar a terra, que imagino que lá no Jardim do Éden era tudo prontinho já, né? Perfeito. Mas a partir daí, Deus ordenou que o homem lavrasse a terra. Então começou a surgir ervas daninhas, fez com que o homem tivesse que trabalhar, né? Então
o homem, ele terá que comer do suor do próprio rosto. E a mulher também teve o seu castigo, tá? Não foi só o homem. A mulher teve as dores do parto multiplicadas. Então, imagino que até o momento sentia dor, mas eu nunca tive filho, mas as pessoas que já teve parto natural dizem que é a maior dor que se pode sentir na vida, que é realmente assim o trabalho de parto, né? Que essa é a incumbência da mulher, esse é o trabalho que ela desempenha por uma ordem natural. Ele é tão árduo quanto, né, o trabalho que o homem tem que desempenhar lá no campo, lavrando a terra, no sol, enfim. Né, os dois, cada um tem o seu papel. E o que nós vemos atualmente é que muitas mulheres às vezes querem ocupar um trabalho, fazer um trabalho de uma forma que assuma o papel do masculino. E isso não tem como fazer. A mulher tem como trabalhar assim, inclusive a mulher de Provérbios 31 é uma mulher muito trabalhadora, tá? Mas ela não pode substituir de maneira alguma o homem. Ao homem foi dada a incumbência de ser o provedor, né? Então, quando há essa inversão de papéis na sociedade, se desencadeia um monte de problemas que nós enfrentamos e às vezes não sabemos por que estamos enfrentando. E pode saber que vem daí, tá bom? Eu coloquei até aqui, eu escrevi assim, ó. O mais louco é que atualmente muitas mulheres querem assumir o papel do masculino, mas nenhum homem nunca vai ser capaz de assumir o papel dela. Daí temos mulheres sobrecarregadas, homens frustrados e filhos carentes de atenção e carinho, ou seja, uma queda na instituição familiar. Com a queda do homem, Deus os tirou do jardim do Éden, né? Claro, ele não poderia ficar ali mais, onde tudo estava do bom e do melhor. Ele teve que sair dali. E os primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel. Um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. Os dois ofereceram as primícias do seu trabalho ao Senhor, só que um agradou a Deus e o outro não. Abel, ele ofertou de todo o coração, porém Caim, ele, digamos assim, não queria, parece que, dar aquela oferta a Deus. Isso acontece nos dias de hoje, né, também. Sei lá, talvez ele ficou com dó de oferecer ali o seu sacrifício, né? E quando ele viu que Deus tinha se agradado da oferta de Abel e não se agradou da dele, o que Caim fez? Foi lá e acabou com a vida do irmão dele, matou o irmão dele. Aí foi o primeiro homicídio da história da humanidade, né? Só que, veja bem, ao invés de Caim buscar melhorar a si próprio, ele fez o quê? Um caminho mais fácil, digamos assim, foi o quê? Acabar com o outro. Isso acontece nos dias de hoje, né? Às vezes a gente vê outras pessoas agradando a Deus, ao invés de a gente seguir o exemplo, né? Achar aquilo bom, abençoar aquela pessoa e seguir o exemplo, o que às vezes muitas pessoas fazem? Jogam palavras de maldição sobre aquela pessoa ali. Matam, né? Tentam matar espiritualmente, vamos dizer assim, no campo espiritual. Só que isso acaba se invertendo e vindo o mal para ele, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente vê uma outra pessoa fazendo uma oferta para Deus, fazendo um trabalho para Deus, que seja tão bom, a gente tem que glorificar a Deus por a vida daquela pessoa e falar assim, nossa, que Deus te abençoe para que você possa continuar fazendo isso. E você é uma inspiração para mim, para eu fazer também algo para Deus, né? Que Deus se agrade também de mim, né? Esse deveria ter sido o papel de Caim ali naquele momento, e não foi, né? Infelizmente, não foi esse. A atitude não foi essa, a atitude de Caim, e ele acabou tendo consequências graves por isso, porque Deus chegou nele e falou assim, Caim, a terra clama o sangue do seu irmão, está clamando, a terra, né, está clamando, porque o homem foi feito do pó da terra, e do pó da terra
ele irá tornar, né? Só que não desta forma, né? Ele irá tornar quando Deus quiser e permitir, não por causa de outra pessoa tirar a vida. Ninguém tem o poder de tirar a vida de outra pessoa. Não se pode fazer isso. O único que pode fazer isso é somente Deus, porque foi Ele que deu a vida e se Ele quiser, Ele tira. O pecado, ele multiplicou-se na terra, fazendo com que Deus se desagradasse profundamente da sua criação. O Criador se desagradou das atitudes humanas. E então decidiu pôr fim na humanidade através do dilúvio. Só que existia um homem justo, íntegro, que agradava os olhos de Deus, que foi Noé, pois ele tinha um relacionamento com Deus. E por causa de Noé, Deus falou assim: construa uma arca e você será salvo, né? Mas o restante da humanidade não tem jeito e eu vou ter que colocar um fim nisso. E aí Deus mandou o dilúvio, né? Como nós já sabemos, a água subiu tanto que matou todos os seres vivos, né? E depois ela abaixou, restando só Noé e os animais que ali estavam dentro da arca e a família dele. Depois deste reset, né, que Deus deu em toda a humanidade, Deus ainda se desagradou de uma outra pequena parcela da sociedade que estava ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, mais uma vez, Deus se entristeceu da sua criação, se entristeceu das atrocidades que os homens estavam fazendo e decidiu pôr fim em Sodoma e Gomorra. Imagino que Sodoma e Gomorra não estava tão diferente dos dias atuais em algumas pequenas partes da sociedade, se não falar todas, que está envolta em promiscuidade, né? E que eu fico pensando, Deus só não põe um fim neste mundo atual porque Deus fez um pacto assim com Noé. Falou que nunca mais ele iria pôr fim no mundo através da água, né? Inclusive, o arco-íris, ele é um sinal dessa aliança que Deus fez com Noé. Para quando viesse a chuva, antes de vir a chuva, aparece o arco-íris como um sinal no céu de que Deus vai mandar a chuva, mas que ele não vai tornar a fazer o dilúvio. Então, quando a gente vê o arco-íris, a gente lembra que Deus não deixará a chuva por fim em tudo e alagar tudo. Ah, tá! Lembra que eu falei das diferentes línguas? Então, a explicação bíblica para isso vem da Torre de Babel, tá? A ideia era criar uma torre tão alta, mas tão alta, que pudesse chegar ao céu. Imagina, naquela época, o pessoal tentando fazer isso. Não é nem uma torre lá de Dubai, gente. Era uma torre, né, com a tecnologia que eles tinham na época. Mas então, eles pensavam que isso era possível. Eles queriam tornar célebres o nome deles. Ora, Deus não queria que os homens fossem adorados de maneira nenhuma. Deus queria que os homens se multiplicassem e povoassem a terra. E aquela galera ali, ela estava querendo fazer algo diferente. Elas queriam tornar aquela nação ali única, concentrada apenas naquele território. E a Torre de Babel, ela seria ali como um sinal da grandeza daquele povo, daquela nação. Deus, olhando para aquilo e olhando para a atitude do coração daqueles homens, ele falou assim: não, vocês não vão fazer isso aí. O que ele fez? Confundiu a língua da galera, geral. E aí, você imagina, o pessoal tá lá trabalhando e um pede uma pedra, o outro vai e dá um martelo. Foi assim que aconteceu. Eles não estavam entendendo o que os outros estavam falando. Até o momento todos falavam uma só língua. Então eles começaram a não entender as línguas. O que aconteceu? O plano do homem era de unificar aquela nação com a Torre de Babel, né? E o que Deus fez? Confundiu a língua de todos eles, fazendo com que eles tivessem que se reagrupar, né? Onde
vamos dizer assim, vamos usar nossa língua de hoje, né? Quem fala português com quem fala português, quem fala inglês com quem fala inglês, francês com francês, e assim vai, né? Eles tiveram que... A intenção deles era de unificar, e Deus fez o que? Separou, né? Então, olha só, nunca é sobre o que o homem quer, tudo contribui para um plano muito maior, que é o plano divino. Nesse livro nós vemos também um casal muito famoso que é Abraão e Sara, ou melhor, Abrão e Sarai. E havia uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria o pai de multidões, ou seja, a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. E essa promessa, obviamente, era entre ele e a sua esposa, Sara, né? Só que Sara era estéril. E quando ela viu que ela não podia ter filhos, o que ela fez? Ela falou assim, eu vou dar uma ajudinha aqui para Deus, sabe? Vou ajudar aqui Deus, vou fazer o seguinte, já que eu não posso ter filho e o Abraão tem que ser o pai de multidões, vou pegar aqui a minha serva, que a serva dela, o nome era Agar, era uma egípcia, inclusive, a egípcia Agar lá para Abraão e através dela eu vou ter um filho. Se ela é minha, o filho dela é meu. Ou seja, e ela vai engravidar de Abraão, vai ser filho de Abraão. Pronto, resolvido o problema. Não foi sábio da parte de Sara fazer isso. Inclusive, ela teve consequências, né, desse ato. O filho de Abraão com a egípcia Agar chama-se Ismael. E através dele surgiram 12 príncipes, espelhando, né, as 12 tribos de Israel, que foi através do filho legítimo e herdeiro de Abraão e Sara, que é Isaac, né? Então, depois de muito tempo lá, quando ela já estava uma senhora idosa, ela engravidou e deu à luz a Isaac, que é o filho da promessa. Isaac casou-se com Rebeca e com ela ele teve 2 filhos gêmeos, que um nasceu primeiro. Foi Esaú que nasceu primeiro, inclusive eles usavam colocar um cordãozinho no pé do filho que nascesse primeiro. Então Esaú nasceu primeiro e depois nasceu Jacó. O principal herdeiro na época era sempre o filho mais velho, né, que chamamos de primogênito. E Esaú ele tinha esse direito por ter nascido primeiro. Porém, a Rebeca amava muito o seu filho Jacó, enquanto o Isaac gostava mais de Esaú. Eu imagino que o Esaú era assim um homem mais um caçador, né? Aquele homem mais assim com um estereótipo masculino mesmo. E Jacó já era mais ali de casa, assim, mais próximo da mãe e tal. O que aconteceu? Nenhuma artimanhazinha que Rebeca fez ali com Jacó, Esaú acabou vendendo a sua primogenitura por um prato de comida. E Jacó ficou com toda essa herança da bênção de Isaac sobre ele. Então, era para ser, na verdade, o Deus de Abraão, Isaac e Esaú, mas se tornou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como nós conhecemos, né? Inclusive, depois Jacó mudou de nome e se tornou Israel. Mas enfim, antes disso, o Jacó ele teve que pagar pelas suas artimanhas. Então, ele enganou o pai dele para ganhar as bênçãos, só que ele foi enganado também pelo seu sogro Labão, porque ele se apaixonou pela filha mais nova de Labão, a Raquel. Eu esqueci o nome aqui. Ele se apaixonou por Raquel, que era a filha mais nova, só que Raquel tinha uma irmã chamada Lia. E aí, Labão falou assim, você vai trabalhar para mim 7 anos e depois que você trabalhar os 7 anos, eu vou te dar a Raquel como esposa. Foi lá e trabalhou 7 anos, muito bem. Só que no dia do casamento, o Labão falou assim, não, a filha mais velha tem que casar primeiro. E aí, embebedou lá todo mundo, beleza, e aí colocou a Lia no lugar de Raquel. O que aconteceu? Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, totalizando 14 anos, para ter o direito de ficar com a mulher amada. É ou não é castigo? Ele pagou.
Agora você imagina aí, né? Às vezes os homens podem pensar assim, tem 2 mulheres. Imagina que Lia não era muito assim, provida de beleza, não. Então agora dá pra imaginar que é um castigo mesmo, não. A mulher amada de Jacó também era estéril. Mais uma vez, né? A mulher estéril nesses tempos bíblicos era bem complicado. Ela tomou o exemplo de Sara e deu a sua serva para o marido. Só que isso é uma má conduta. Isso está completamente contrário ao plano divino para o casamento. Então, elas tiveram consequências disto. Mas, lá em Gênesis 30 e versículo 22, diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Então, a Raquel deu à luz a José, que significa ele acrescentará, porque ela tinha essa perspectiva mesmo de ter mais filhos. Só que Raquel, quando engravidou pela segunda vez de Benjamim, né, ela morreu no parto. Inclusive, das 12 tribos de Israel, que é o nome que Deus deu a Jacó, das 12 tribos são os 12 filhos de Jacó, né? Então 10 desses filhos com Lia e apenas 2 com Raquel. Por consequência desses acontecimentos, nós podemos imaginar a estima que Jacó tinha pelos filhos que ele teve com Raquel, né? Então ele gostava muito de José, inclusive deu até uma capa para ele muito linda, uma túnica, né? Para ele desfilar por aí. Só que seus irmãos, olhando aquilo, ficaram com inveja, mais uma vez, olha aí. Jacó, ele tinha essa estima por José, talvez por conta dele ter crescido sem a mãe, né? E também por ele amar muito Raquel, ter sido a esposa que ele mais amava, né? Então ele estava vivendo ali aquele luto e ele sabia que os meninos estavam com os outros irmãos que eram filhos de Lia, então eles já seriam ali desprovidos desse amor de mãe. Então talvez ele quisesse assim compensar esta falta, né, através desse presente, não sei, talvez poderia ser isso. Mas os irmãos ficaram com bastante inveja daquilo ali. E para completar com tudo, José, além de tudo, era sonhador. E aí ele contou os sonhos dele para os irmãos. Então ele falou assim: olha, gente, eu sonhei que a lua e as estrelas estavam se curvando diante de mim. E aí ele teve um outro sonho também com os feixes de trigo, enfim. Aí os irmãos dele olhou assim e falou assim: peraí, então quer dizer que a gente vai se curvar diante de vocês. Aí o que eles fizeram? Falaram assim: não, a gente vai ter que pôr um fim nesse José porque ele tá demais, né? O que eles fizeram? Eles queriam matar José, só que um dos irmãos interveio e eles resolveram vender José como um escravo. Então imagina o tanto que José sofreu, né? Indo ali parar no Egito, vendido como escravo. A situação em que José passou, né, foi muito difícil, mas tudo está nos planos de Deus. E se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria ido para o Egito e também não teria conquistado a confiança de Faraó para se tornar então o governador do Egito, né? Que essa é a tão linda história de José. Só que o que me chama a atenção aqui na história de José é que mesmo ele sendo filho daquela que roubou os deuses do seu pai e os levou escondido para a terra onde o seu marido foi habitar, ele não tinha nada a ver com a mãe nesse sentido, porque mesmo ele indo parar numa nação que não temia a Deus, ele permaneceu sendo fiel a Deus. Ele não se deixou levar pelos pecados da carne com a esposa de Potifar. Ele não reclamou de ter sido preso. Ele também não quis punir os seus irmãos pelo que fizeram. Ele não abusou do seu poder. José tinha bondade em seu coração e permaneceu fiel a Deus, algo muito raro de Adão até os dias atuais, porque, como nós é conhecido, por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Portanto, o livro de Gênesis, ele conta a história da humanidade desde a sua criação até a morte de José, encerrando assim um ciclo de paz entre o povo de Israel
e os egípcios. Além disso, Gênesis foi escrito para mostrar como Deus deseja que as pessoas o adorem e o obedeçam. Por hoje é só, é isso. Diante da imensidão desse conteúdo, né, de Gênesis, 50 capítulos, esses foram os trechos que mais me chamou a atenção. Se vocês quiserem, podem deixar alguns comentários aqui abaixo. Obrigada por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal para apoiar esse projeto e dê o like para que ele chegue a mais pessoas. Por hoje é só, fiquem com Deus.